Boa noite. Seja muito bem-vindo à Rota do Abismo. Encontre um lugar confortável. Diminua as luzes. Coloque seus fones de ouvido. Lá fora, a chuva cai lentamente. E enquanto o vento percorre a noite, convido você a caminhar por antigas histórias que atravessaram gerações. Algumas delas nasceram de simples boatos. Outras foram alimentadas por relatos que nunca puderam ser explicados. E há aquelas que continuam sendo contadas em escolas, cidades e vilarejos até os dias de hoje. A história desta noite é provavelmente uma das lendas urbanas mais conhecidas do Brasil. Talvez você já tenha ouvido falar dela. Talvez até conheça alguém que jure ter vivido algo parecido. Mas, antes de começarmos, lembre-se: lendas existem porque continuam sendo contadas. Respire fundo, feche os olhos e permita que sua imaginação conduza esta história, a loira do banheiro. Durante décadas, em praticamente todas as regiões do Brasil, existiu uma escola onde alguém jurava que ela aparecia. Não importava o estado, não importava a cidade. Sempre havia um estudante disposto a contar, em voz baixa, que um antigo banheiro feminino escondia um segredo. Diziam que, quando o corredor ficava vazio, e o silêncio tomava conta do prédio, era possível ouvir o som de passos lentos ecoando atrás da porta. Primeiro, um leve arrastar de pés. Depois, o ruído de gotas caindo na pia. E, por fim, um choro baixo, quase imperceptível. Os professores tratavam tudo como brincadeira. Os funcionários sorriam. Os alunos mais velhos inventavam desafios para assustar os mais novos. Mas, curiosamente, quase ninguém gostava de entrar sozinho naquele banheiro, principalmente depois do último sinal da tarde. A origem da lenda nunca foi totalmente esclarecida. Algumas versões dizem que uma jovem estudante morreu após sofrer um grave acidente. Outras contam que uma moça de cabelos loíros costumava fugir das aulas para se esconder naquele banheiro, até que um dia desapareceu sem deixar rastros. Também existem histórias que afirmam que ela jamais existiu e que tudo começou apenas para assustar crianças. Independentemente da origem, o ritual sempre foi parecido: entrar sozinho, apagar a luz, olhar fixamente para o espelho e repetir seu nome algumas vezes. Muitos tentaram. A maioria saiu rindo, mas alguns preferiram nunca mais comentar o que aconteceu. Em uma pequena escola do interior, um grupo de 4 amigos resolveu fazer exatamente isso. Era a última semana de aula. A escola estava quase vazia. A chuva caía forte do lado de fora, e o zelador já havia apagado parte das luzes do corredor. Eles caminharam lentamente até o banheiro antigo, localizado no fim do prédio. O ambiente parecia diferente. O cheiro de umidade era intenso. As paredes carregavam marcas do tempo. E o espelho, antigo e manchado, refletia apenas a fraca iluminação que vinha pela janela. Um dos rapazes respirou fundo. Sorriu para esconder o nervosismo. Entrou sozinho. Fechou a porta. Apagou a luz. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, ele ouviu uma gota cair na pia. Depois outra, mesmo sabendo que todas as torneiras estavam fechadas. Olhou para o espelho. Seu próprio reflexo parecia normal. Respirou aliviado e decidiu repetir o nome da suposta aparição. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Silêncio. Então, algo mudou. O ar ficou estranhamente frio. A respiração começou a formar vapor, como se estivesse em pleno inverno, mesmo sendo uma noite quente de verão. O espelho começou a embaçar lentamente, sem que ninguém o tocasse. Uma única palavra apareceu desenhada sobre o vidro: corra! O rapaz congelou.
Seu coração acelerou. Antes que pudesse reagir, ouviu o som de longos cabelos sendo arrastados pelo chão, muito devagar, bem atrás dele. Ele tentou olhar, mas seu corpo simplesmente não respondia. Respirava cada vez mais rápido. Sentia que havia alguém parado a poucos centímetros de suas costas. Então, uma voz feminina, quase um sussurro, disse apenas: "Você me chamou?" No instante seguinte, a porta se abriu com violência. Os amigos correram para dentro. Encontraram o rapaz caído no chão, pálido, tremendo, incapaz de dizer uma única palavra. Na manhã seguinte, ele pediu transferência de escola. Nunca contou exatamente o que viu. Anos depois, já adulto, quando finalmente decidiu falar sobre aquela noite, disse apenas uma frase. Ela estava sorrindo, mas seus olhos pareciam completamente vazios. Até hoje, milhares de pessoas continuam repetindo essa lenda em escolas de todo o Brasil. E talvez esse seja justamente o motivo pelo qual ela nunca desapareceu. Porque enquanto existir alguém disposto a repetir seu nome diante de um espelho, sempre haverá quem diga que ela continua esperando, do outro lado do reflexo. O corpo seco. A chuva continuava caindo do lado de fora. O vento fazia as árvores balançarem lentamente, enquanto a noite seguia silenciosa. Existe uma antiga lenda, contada principalmente em pequenas cidades do interior do Brasil, que fala sobre uma criatura tão cruel em vida que, segundo a tradição popular, nem mesmo a terra aceitou receber seu corpo. Essa criatura ficou conhecida como o Corpo Seco. Dizem que, há muitos anos, viveu um homem cuja maldade parecia não ter limites. Era conhecido por enganar vizinhos, tomar aquilo que não lhe pertencia, humilhar quem precisava de ajuda e tratar sua própria família com extrema crueldade. Algumas versões da lenda afirmam que ele maltratava até mesmo a própria mãe. Outras dizem que expulsou o próprio pai de casa para ficar com toda a herança. Independentemente da versão, todas concordam em uma única coisa: jamais demonstrou arrependimento. O tempo passou e, como acontece com todos os seres humanos, chegou o dia de sua morte. Os moradores prepararam o enterro, mas algo estranho aconteceu. Assim que o caixão foi colocado na cova, a terra começou a se mover, como se recusasse receber aquele corpo. Os homens tentaram novamente, e novamente, mas, segundo a lenda, o solo sempre devolvia o cadáver para a superfície. Assustados, resolveram abandonar o corpo na mata, pensando que a natureza faria o restante. Mas nem os animais se aproximaram, nem os urubus, nem os insetos. Nada. Os dias passaram. O corpo secou completamente. A pele tornou-se escura como madeira antiga. Os olhos desapareceram. Os braços ficaram compridos e retorcidos. Os dedos pareciam galhos secos. E o que antes era um homem transformou-se em algo impossível de explicar. Foi então que surgiu a lenda do corpo seco. Dizem que ele vaga pelas matas durante a noite, escondido entre árvores antigas, observando qualquer pessoa que atravesse caminhos isolados, depois do pôr do sol. Não corre, não faz barulho, apenas observa. Alguns viajantes afirmam sentir um cheiro de terra seca e folhas queimadas pouco antes de perceber sua presença. Outros contam que o vento simplesmente para. Os grilos deixam de cantar. E toda a floresta mergulha em um silêncio absoluto, como se a própria natureza soubesse que ele está por perto. Conta-se que um agricultor costumava atravessar uma mata todos os dias para voltar para casa. Conhecia aquele caminho desde criança. Jamais teve medo, até certa noite. O céu estava completamente escuro. Apenas uma pequena lanterna iluminava a trilha.
Enquanto caminhava, percebeu que os sons da floresta desapareceram. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nenhum movimento. Somente o barulho de seus próprios passos. Continuou, andando. Então, ouviu outro passo. Logo atrás. Parou. O som também parou. Olhou para trás. Não havia ninguém. Respirou fundo. Pensou ser apenas sua imaginação. E voltou a caminhar. Mais uma vez. Os passos retornaram. Lentos, pesados, arrastados, como se algo muito antigo estivesse acompanhando cada movimento. A lanterna começou a piscar. O vento ficou gelado, e um forte cheiro de madeira seca tomou conta do caminho. O agricultor ergueu a luz. Foi então que viu, entre duas árvores, uma figura extremamente magra, imóvel. A pele parecia casca de árvore. Os braços eram longos demais. A cabeça inclinava lentamente para um dos lados. Os olhos não existiam mais. Havia apenas duas cavidades completamente escuras. A criatura permaneceu parada, sem emitir qualquer som. O agricultor sentiu o corpo inteiro congelar. Tentou correr, mas suas pernas pareciam não obedecer. Durante alguns segundos, os dois permaneceram imóveis, frente a frente. Então, a criatura levantou, lentamente, um dos braços, apontando para o interior da floresta, como se estivesse convidando o homem a segui-la. Naquele instante, a lanterna apagou completamente. Quando conseguiu acendê-la novamente, a figura havia desaparecido. Restavam apenas marcas profundas no chão, como raízes que tivessem caminhado sobre a terra. Na manhã seguinte, o agricultor voltou ao local, acompanhado de outros moradores. As pegadas ainda estavam lá, mas terminavam abruptamente diante de uma enorme árvore centenária, sem continuação, como se a criatura simplesmente tivesse desaparecido dentro do tronco. Desde aquele dia, ele nunca mais atravessou aquela mata durante a noite. Anos depois, já idoso, ainda contava essa história para seus netos, sempre terminando da mesma maneira. Nunca entre em uma floresta quando tudo ficar silencioso, porque, se até os animais decidiram fugir, talvez exista um motivo. Até hoje, em muitas regiões do Brasil, moradores evitam caminhar por trilhas isoladas depois que o sol se põe, alguns por medo de animais, outros porque acreditam que o corpo seco continua vagando entre as árvores, esperando que alguém aceite o convite silencioso para entrar cada vez mais fundo na mata. E talvez nunca mais encontre o caminho de volta. Você acabou de ouvir duas das lendas mais conhecidas do folclore brasileiro, mas essa é apenas a primeira parada da nossa jornada. No próximo episódio da Rota do Abismo, vamos conhecer outra figura que há décadas aparece em relatos ao redor do mundo. Um visitante silencioso, sempre observado no escuro, conhecido apenas como o Homem do Chapéu. Até a próxima noite. E lembre-se, nem toda lenda permanece apenas na imaginação. O Homem do Chapéu. A chuva continuava caindo lentamente. O som das gotas batendo contra o telhado parecia acompanhar o passar das horas. Lá fora, a noite permanecia escura. E era justamente em noites como essa que muitos diziam sentir uma estranha sensação. A impressão de que alguém estava observando, mesmo quando não havia ninguém por perto. Em diversas partes do mundo existe uma antiga figura conhecida apenas como o Homem do Chapéu. Não importa o país, nem a cultura. Os relatos costumam ser surpreendentemente parecidos. Uma silhueta alta, vestida completamente de preto, imóvel, usando um antigo chapéu de aba larga. Seu rosto nunca pode ser visto. É apenas uma sombra. Mas uma sombra diferente, mais escura do que a própria escuridão.
Alguns afirmam vê-lo parado na porta do quarto. Outros, no fim de um corredor, sempre imóvel, sempre em silêncio e sempre observando. Ninguém sabe exatamente quando essa lenda começou, mas há muitos anos, um pequeno vilarejo cercado por montanhas passou a registrar histórias semelhantes. Todas aconteciam durante a madrugada, sempre entre 2 e 3 horas da manhã. Era nesse horário que os moradores acordavam de forma repentina, sem qualquer motivo aparente. A casa permanecia silenciosa. Tudo parecia normal, até que percebiam alguém parado na porta. No início, achavam ser um sonho, ou talvez o reflexo de alguma sombra. Mas havia um detalhe impossível de ignorar: o chapéu. Sempre o mesmo, redondo, antigo, com uma aba larga escondendo completamente o rosto. Um desses moradores era um senhor chamado Augusto, homem simples, conhecido por jamais acreditar em histórias sobrenaturais. Durante anos, riu das lendas contadas pelos vizinhos. Dizia que tudo não passava de imaginação. Até que certa madrugada, acordou sem saber por quê. O relógio marcava exatamente 2 horas e 33 minutos. A chuva caía fraca do lado de fora. O quarto estava completamente escuro, mas havia algo diferente. Uma sensação estranha, como se o ar tivesse ficado pesado. Augusto olhou lentamente para a porta e viu uma figura alta, parada, sem fazer qualquer movimento, vestindo um longo casaco escuro e um chapéu antigo. Seu primeiro pensamento foi simples: era um ladrão. Tentou levantar da cama, mas seu corpo simplesmente não respondia. Tentou gritar. Nenhum som saiu. Sentia o coração bater cada vez mais forte. Enquanto aquela figura permanecia, imóvel, observando, os segundos pareciam intermináveis. Então, muito lentamente, a silhueta inclinou a cabeça, como se tivesse percebido que Augusto finalmente havia acordado. Nenhuma palavra foi dita, nenhum passo foi dado, mas o ambiente parecia cada vez mais frio. O quarto inteiro mergulhou em um silêncio absoluto. Nem mesmo a chuva podia ser ouvida. Foi então que Augusto percebeu algo ainda mais assustador. Aquela figura não projetava sombra. Era a própria sombra. Depois de alguns minutos, piscou os olhos e tudo havia desaparecido. Na manhã seguinte, convencido de que havia sonhado, resolveu esquecer o ocorrido. Mas isso voltou a acontecer na noite seguinte. E na outra, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar, sempre observando, sem jamais atravessar a porta. Certo dia, Augusto comentou o assunto com uma senhora muito idosa do vilarejo. Ela ouviu atentamente, sem demonstrar surpresa. Quando ele terminou, ela apenas perguntou: "Ele já entrou no quarto?" Augusto respondeu que não. A mulher suspirou aliviada e disse algo que ele jamais esqueceria: "Enquanto ele permanecer na porta, ainda há tempo." Assustado, perguntou o que aconteceria caso a figura resolvesse entrar. A senhora apenas baixou os olhos e respondeu em voz baixa. Ninguém ficou para contar. Depois daquela conversa, Augusto decidiu dormir em outro cômodo da casa. Na primeira noite, nada aconteceu. Na segunda, também não. Pensou que finalmente tudo havia terminado. Até que, na terceira madrugada, acordou novamente. 2 horas e 33 minutos. Olhou para a frente. Não havia ninguém na porta. Respirou aliviado. Sorriu discretamente. Então, ouviu um leve rangido, bem atrás dele, como se alguém tivesse acabado de entrar no quarto, muito devagar. Augusto nunca revelou o que viu naquela noite. Dias depois, mudou-se para outra cidade, vendeu a casa e nunca mais voltou ao vilarejo.
Mas, sempre que alguém perguntava o motivo da mudança, ele apenas respondia: algumas portas nunca deveriam ser abertas. Hoje, muitas pessoas continuam relatando encontros com uma figura semelhante, algumas durante sonhos, outras em momentos de completo silêncio. Talvez seja apenas coincidência, talvez seja fruto da imaginação, ou talvez, em alguma madrugada chuvosa, quando você acordar sem motivo, sinta uma estranha vontade de olhar para a porta do seu quarto. Se isso acontecer, respire fundo e torça para que a única coisa que encontre seja apenas a escuridão, porque dizem que quando o homem do chapéu finalmente decide dar um passo à frente, é porque já percebeu que você também consegue vê-lo, a mulher de branco. A chuva continuava caindo suavemente. As gotas escorriam pelas janelas. O vento fazia as árvores balançarem lentamente enquanto a madrugada avançava em silêncio. Existem histórias que parecem pertencer apenas aos livros. Outras são passadas de geração em geração, sempre contadas em voz baixa, como se falar alto pudesse despertar algo que deveria permanecer adormecido. Esta é uma delas. Em uma antiga estrada do interior, esquecida pelo tempo, motoristas evitavam viajar depois da meia-noite. Não era por causa dos buracos, nem da falta de iluminação. Era por causa de uma mulher, vestida completamente de branco, sempre parada à beira da estrada, sempre olhando para o horizonte, sem nunca pedir ajuda, sem nunca fazer qualquer movimento. Os moradores diziam que ela aparecia apenas nas noites de chuva, exatamente como esta. Alguns acreditavam que fosse apenas uma viajante perdida. Outros jamais diminuíam a velocidade, porque conheciam uma antiga regra: nunca ofereça carona para quem aparece sozinho naquela estrada depois da meia-noite. Durante muitos anos, ninguém deu importância para essas histórias. Até que um taxista chamado Roberto decidiu trabalhar durante a madrugada para conseguir dinheiro extra. Era um homem tranquilo, conhecia cada curva daquela região. Jamais acreditou em lendas. Naquela noite, a chuva caía fraca. Os limpadores do para-brisa trabalhavam lentamente. O rádio tocava uma música antiga. Tudo parecia absolutamente normal. Foi então que os faróis iluminaram uma figura parada no acostamento. Era uma mulher. Vestia um longo vestido branco. Os cabelos escuros caíam sobre os ombros. Ela permanecia imóvel, com as mãos unidas à frente do corpo. Roberto reduziu a velocidade. Pensou que talvez estivesse precisando de ajuda. Parou o carro alguns metros à frente. Abriu a porta. Perguntou se estava tudo bem. A mulher respondeu apenas com um leve movimento de cabeça. Sua voz era extremamente baixa, quase um sussurro. Posso ir até a cidade? Roberto sorriu. Mandou que entrasse. Ela sentou-se no banco traseiro. Durante vários minutos, nenhum dos dois disse uma única palavra. O silêncio era interrompido apenas pela chuva e pelo som constante do motor. Ao olhar pelo espelho retrovisor, Roberto percebeu algo estranho. A passageira permanecia olhando pela janela, completamente imóvel. Nem sequer piscava. Pensou que talvez estivesse cansada. Continuou dirigindo. Poucos quilômetros depois, decidiu perguntar onde deveria deixá-la. Nenhuma resposta. Olhou novamente pelo retrovisor. O banco estava vazio. O carro seguia trancado. As portas nunca haviam sido abertas. Mesmo assim, a mulher havia desaparecido. Assustado, parou imediatamente. Revistou todo o veículo. Nada. Nenhum sinal da passageira. Na manhã seguinte, comentou o ocorrido em um pequeno café da cidade. Os moradores permaneceram em silêncio, até que um senhor muito idoso perguntou: ela usava vestido branco? Roberto confirmou.
O homem respirou profundamente e começou a contar uma história antiga. Décadas antes, naquela mesma estrada, uma jovem seguia para seu casamento. A chuva era intensa. O motorista perdeu o controle do automóvel. O carro saiu da pista. Nenhum dos ocupantes sobreviveu. Desde então, motoristas afirmavam encontrar uma mulher vestida de branco caminhando pelo acostamento. Sempre na mesma curva, sempre em noites chuvosas, sempre esperando por alguém. Alguns juravam que ela apenas pedia carona. Outros diziam que desaparecia antes de chegar ao destino. Mas existiam relatos muito mais inquietantes. Algumas pessoas afirmavam que, ao olhar pelo espelho retrovisor, percebiam que ela sorria. Um sorriso sereno, triste, como se ainda estivesse esperando alguém que jamais chegaria. Naquela mesma semana, Roberto decidiu voltar à estrada. Queria provar para si mesmo que tudo havia sido fruto do cansaço. Dirigiu exatamente pelo mesmo caminho, no mesmo horário. A chuva começou novamente. Os faróis cortavam a escuridão. As árvores pareciam formar um túnel sobre a pista. Então, ela apareceu, no mesmo lugar, vestindo o mesmo vestido branco, imóvel. Mas desta vez, algo era diferente. Ela não estava olhando para a estrada, estava olhando diretamente para ele, mesmo antes do carro parar, mesmo a dezenas de metros de distância. Roberto sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. Não reduziu a velocidade. Passou direto, sem olhar novamente. Quando finalmente chegou em casa, respirou aliviado. Entrou na garagem, desligou o motor e olhou pela última vez para o espelho retrovisor. No banco traseiro havia apenas uma pequena flor branca, molhada pela chuva. Até hoje, ninguém sabe explicar como ela foi parar ali. Roberto jamais voltou àquela estrada e sempre repetia a mesma frase para quem perguntava sobre aquela noite. Nem todo viajante procura um destino. Alguns apenas esperam companhia. Desde então, os moradores continuam evitando aquele caminho quando a chuva começa a cair, porque dizem que, em noites silenciosas, ainda é possível ver uma mulher de branco caminhando lentamente pelo acostamento, esperando, sem pressa, como se soubesse que, mais cedo ou mais tarde, alguém irá parar e oferecer uma carona, que talvez nunca termine. O passageiro da madrugada. A chuva continuava caindo lentamente. Os trovões agora eram mais distantes. O vento passava entre as árvores, como um sussurro constante. E enquanto a madrugada seguia silenciosa, vou contar uma história que muitos caminhoneiros evitam comentar, porque dizem que certas viagens nunca terminam quando o motorista acredita que terminaram. Em uma rodovia antiga que liga pequenas cidades do interior, existe um trecho conhecido apenas como a Curva da Neblina. Durante o dia, ela parece apenas mais uma curva entre tantas outras. Mas quando o relógio marca meia-noite, tudo muda. A neblina cobre completamente o asfalto. Os faróis parecem iluminar apenas alguns metros à frente, e o mundo inteiro desaparece. Foi por essa estrada que Marcelo dirigia todas as semanas. Era caminhoneiro havia mais de 20 anos. Conhecia cada quilômetro daquele percurso. Jamais acreditou em histórias sobrenaturais. Dizia que o maior perigo das estradas era o sono. Nada além disso. Naquela noite, a chuva era fina. O rádio transmitia músicas antigas. E o relógio marcava exatamente 1h12. Ao sair de uma curva, Marcelo viu alguém parado no acostamento. Era um homem. Vestia roupas antigas, um casaco escuro, as mãos escondidas nos bolsos, a cabeça baixa. Parecia esperar por ajuda. Marcelo diminuiu a velocidade.
Pensou que talvez fosse algum motorista com problemas. Parou o caminhão, abriu a porta e perguntou: "Está tudo bem?" O homem levantou lentamente a cabeça. Seu rosto era comum, nem jovem, nem velho, apenas cansado. Falou com uma voz baixa, quase sem emoção. "Pode me deixar no próximo posto?" Marcelo concordou. O homem entrou, sentou-se no banco do passageiro, fechou a porta e permaneceu completamente em silêncio. Durante vários quilômetros, nenhuma palavra foi dita. O caminhão seguia cortando a chuva, até que Marcelo resolveu puxar conversa. Perguntou de onde ele vinha. Nenhuma resposta. Perguntou seu nome. Silêncio. Pensou que talvez estivesse dormindo. Olhou rapidamente para o lado. O homem permanecia sentado, olhando para a frente, sem piscar, sem mover um único músculo. Marcelo voltou sua atenção para a estrada. Tentou ignorar o estranho comportamento. Alguns minutos depois, percebeu algo curioso. O rádio havia perdido completamente o sinal. Restava apenas uma estática contínua. Então, o homem falou pela primeira vez desde que entrou no caminhão, sem mover a cabeça, sem olhar para Marcelo. Disse apenas: "Não pare." Marcelo estranhou. Olhou novamente para o passageiro. Como assim? Nenhuma resposta. Apenas silêncio. Poucos quilômetros depois, os faróis iluminaram um bloqueio na pista. Um carro da polícia. Luzes vermelhas piscando. Um agente fazia sinal para que os veículos parassem. Marcelo reduziu a velocidade. Foi quando o passageiro falou novamente. Desta vez, em um tom firme. "Não pare." Marcelo sentiu um arrepio, mas ignorou. Encostou o caminhão. O policial aproximou-se da janela. Pediu os documentos. Enquanto conversavam, o agente olhou para dentro da cabine. Seu rosto mudou completamente. Ficou pálido. Então perguntou: "O senhor está viajando sozinho?" Marcelo respondeu naturalmente: "Não. Estou levando esse rapaz até o próximo posto." O policial permaneceu em silêncio por alguns segundos. Respirou fundo e perguntou novamente: "Tem certeza?" Marcelo olhou para o banco do passageiro. Estava vazio. Completamente vazio. Não havia ninguém, nem sinal de que alguém tivesse estado ali. Confuso, explicou tudo ao policial. Contou onde encontrou o homem, como ele entrou no caminhão, como conversaram. O policial ouviu atentamente. Depois caminhou até a viatura. Voltou trazendo uma fotografia antiga. Mostrou para Marcelo. Era um homem, vestindo exatamente o mesmo casaco, o mesmo rosto, a mesma expressão. Marcelo arregalou os olhos. "É ele." O policial baixou lentamente a fotografia e respondeu: "Esse homem morreu exatamente aqui, há 23 anos, em um acidente, durante uma madrugada de chuva. Desde então, alguns caminhoneiros afirmam oferecer carona para ele, sempre no mesmo trecho, sempre na mesma curva." Marcelo nunca mais dirigiu durante a madrugada. Mudou completamente sua rotina. Anos depois, quando já estava aposentado, contava essa história apenas para pessoas muito próximas. E sempre fazia um alerta. Se algum dia, durante uma noite chuvosa, você encontrar alguém sozinho em uma estrada deserta, olhe 2 vezes antes de abrir a porta, porque nem todo passageiro está tentando chegar ao destino. Alguns apenas procuram alguém disposto a acompanhá-los na última viagem. Encerramento. A chuva continua caindo, e enquanto você ouve o som das gotas, talvez existam milhares de estradas silenciosas neste exato momento. Algumas completamente vazias, outras nem tanto. Se você gostou desta história, inscreva-se na Rota do Abismo. Aqui toda semana novas lendas, mistérios e histórias aguardam por você. Feche os olhos, relaxe
escute a chuva e tenha uma excelente noite. Até o próximo caminho, porque nem toda estrada leva de volta.